Oi, eu sou a Debasso, sou comunicadora, sou a mãe de José, sou publicitária e sou criadora de conteúdo num perfil chamado Criando Crianças Pretas. Aliás, criar o Criando Crianças Pretas foi um grande divisor na minha vida, assim, porque quando eu sempre soube que era uma mulher negra, mas eu não sabia o que isso significava. Eu sabia que a cor da minha pele era uma pele escura, mas não tinha noção do que isso significava, assim, não tinha nenhum letramento racial. E esse letramento racial veio junto com a minha maternidade. Então, até o meu capítulo no livro Maternidades no Plural, que eu lancei com outras manas, é justamente sobre como eu renasci como uma mulher preta no momento em que eu nasci como mãe. Muitas fichas caíram, muitas fichas ainda estão caindo, mas tinha um lugar ali do não pertencimento, de não entender algumas coisas, principalmente por causa da minha infância, que mudou a partir do meu letramento racial. E eu criei o Criando Crianças Pretas muito neste lugar, na época criei junto com a Paula, pra gente falar muito sobre as coisas que a gente não queria que fossem repetidas nas crianças, coisas da nossa infância. E aí foi incrível, porque muita gente começou a se identificar com o conteúdo. Até então, a gente não falava nas redes sociais tanto sobre questões raciais como o recorte da criança. E aí a gente começou a falar sobre uma série de estereótipos, uma série de reproduções, tanto que a gente viveu, quanto que a gente acaba reproduzindo nas nossas crianças. O racismo, ele é responsabilidade das pessoas brancas. Então, a nossa iniciativa de comunicação era muito para abrir os diálogos, né? Para a gente conversar sobre essas questões todas, assim. Tem muita coisa que só uma mãe preta entende que outra mãe preta tá vivendo. Ao mesmo tempo que também a gente precisa levar a educação antirracista para as famílias brancas, né? Para as crianças brancas. Então a gente precisa falar sobre referência, precisa falar sobre representatividade, sobre representação. A gente precisa falar sobre a escola. A escola é um universo que está dentro da nossa temática enquanto parentalidade, enquanto pai, mãe, enquanto responsável. E a gente precisa falar o quanto a escola é um ambiente extremamente hostil, extremamente cruel. E é onde nós, as pessoas pretas, a maior parte das vezes, descobrimos o racismo pela primeira vez. Assim, o primeiro impacto que a gente tem, geralmente, é na escola. Então, tem uma série de conversas que a gente tem que ter que faz toda a diferença na nossa maternagem enquanto mulher preta, sabe? Então, essa é a proposta, assim, eu fico muito feliz no sentido de que esse assunto está sendo falado, triste que a gente ainda precise falar sobre isso, mas fico muito feliz de ver que outras mulheres pretas estão na internet para falar sobre maternagem preta, para falar sobre o recorte da mulher preta quando a gente está falando de mãe. Numa sociedade, num país que é um país racista, é um país machista. A gente não consegue desassociar classe e raça no Brasil, então a gente está falando que a maior parte dessas mães pobres são mães em situação de vulnerabilidade. A gente está falando de um grande número de mães solos. E esses recortes precisam ser feitos quando a gente está falando de maternidade. A gente precisa falar que mãe não é tudo igual, né? A gente vê muitas ditadas, mãe é tudo igual. Não, mãe não é tudo igual. E dependendo da onde essa mãe parte, a trajetória dela vai ser diferente, a trajetória dos filhos vai ser diferente. Então a gente precisa muito falar sobre maternagem preta, um conceito sobre dor das mulheres pretas, que é a dororidade, né? E é um conceito, a gente precisa falar sobre isso dentro das questões da maternidade também. Então esse é o convite, é para que a gente venha aqui com a gente, pra gente conversar sobre maternidade preta.